frase do presidente Lula se referindo à guerra entre Israel e Palestina gerou uma grande tensão diplomática entre Brasil e Israel. E uma das grandes preocupações é como isso se reflete sobre a economia. Então, será que toda essa tensão diplomática se estende sobre a nossa economia? A resposta é não. A gente não prevê grandes efeitos significativos sobre a nossa economia. O primeiro ponto é que, olhando pelo lado comercial, a relação comercial entre Brasil e Israel não é tão significativa assim para a nossa balança comercial. Veja que as exportações de Brasil para Israel representam apenas 0,2% do total das nossas exportações, enquanto as nossas importações vindas ali de Israel representam apenas 0,6% do montante total de produtos importados pelo Brasil. Ou seja, é um comércio ainda muito pequeno comparado à nossa balança comercial como um todo. Com relação ao investimento externo, Israel é o 38º país ali no ranking de investimento externo aqui no Brasil. Então, uma quantidade de capital externo investido no nosso país ainda muito pequeno. Então, sobre a nossa economia, a gente não prevê grandes impactos ali dessa questão diplomática entre Brasil e Israel. A Palestina não passa despercebido para o Banco Central. Tanto o nosso Banco Central do Brasil quanto de outras economias do mundo enxergam o conflito com uma certa preocupação, porque isso causa uma certa incerteza na economia. A economia mundial ela vem passando por um processo de estresse ali desde o Covid. Então a gente vem passando pela crise do Covid, a crise pós-Covid, guerra na Rússia e Ucrânia e agora a guerra em Israel e Palestina. E a região que está em conflito hoje é uma região estrategicamente muito importante para a produção de petróleo. É uma região que produz 33% do volume de petróleo global, ou seja, ela tem uma grande influência sobre a quantidade energética disponível no mundo. Então, em momentos de crises, de guerras e de incertezas, o mercado tende a voltar-se para lugares mais seguros, para portos mais seguros. Então, eles tentem a realizar investimentos em lugares mais seguros, em economias mais robustas, como, por exemplo, a economia dos Estados Unidos, enquanto a nossa economia não é considerada assim tão segura para investimentos nesses momentos de crise. Então, o Banco Central ele enxerga com preocupação reflexos sobre a nossa inflação. Na última ata do Copom, na última reunião realizada pelo Banco Central para conversar sobre a taxa Selic, uma das observações dos economistas foi em relação à inflação mundial. Enquanto a gente observa vários núcleos de inflação elevada no mundo, vários bancos centrais de várias economias, elas estão preocupadas em conseguir levar a inflação dos seus países para a meta. Então a gente observa ainda que a inflação global ela não está próxima à meta. E existe uma preocupação, então, do Banco Central em garantir que a nossa inflação também ela fique próxima à meta. Uma das observações do Banco Central é em relação à nossa economia doméstica. O que ele vem observando é uma desaceleração econômica puxada principalmente pelo consumo das famílias. Então, a gente vem observando uma queda no consumo das famílias, gerada por todas essas incertezas do mercado. O que a gente observa é uma preocupação do Banco Central com a inflação. Na última reunião realizada pelo Comitê do Banco Central, eles observaram uma desaceleração da nossa economia. O setor de serviços é um setor que está passando por um estresse inflacionário, uma maior pressão inflacionária gerada, então, pelo conflito que a gente vem observando, o conflito bélico, uma pressão também nos custos de transporte, nos custos de frete, bem como também uma certa rigidez ali no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele está estável e vem apresentando um certo aquecimento leve. E isso se reflete sobre o consumo das famílias. Então, essa desaceleração que a nossa economia está passando está sendo atenuada justamente pelo consumo das famílias, o qual foi beneficiado pelo aumento, por exemplo, do salário mínimo, que nós tivemos agora no início do ano, por alguns benefícios sociais que estão sendo distribuídos pelo governo e também por esse dinamismo ainda do mercado de trabalho. O conflito diplomático entre Brasil e Israel não vai gerar grandes reflexos sobre a nossa economia, mas esse conflito em si, Israel e Palestina, pode sim ter efeitos aqui no Brasil, como também na economia global como um todo.